Mas não, na verdade é uma mulher que se destaca muito na ciência. Marie Curie, que, como podem imaginar pelo nome, nasceu na Polónia, em 1867. Maria Słodowska emigrou para Paris para estudar na Universidade de Sorbonne, porque na Polónia disseram-lhe... Opa, baby, na faculdade estás a brincar? Mesmo em França, ela enfrentou preconceito, mas concluiu os estudos com distinção e foi lá que conheceu e casou com Pierre Curie. Os dois fizeram um trabalho notável no campo da radioatividade. Quer dizer, foi mais a Marie. Conta-se que uma vez, quando o casal estava a trabalhar num barracão sem condições, diz assim o Pierre: Oh, baby, se calhar parávamos por hoje, que está muito frio. Pois eram piegas. E a Marie responde: Não, Pierre, temos de continuar. A ciência não pode esperar. Enfim, homens, o casal venceu o Prémio Nobel da Física e depois da morte do marido, que foi atropelado por uma carroça, Marie continuou a trabalhar e venceu o Prémio Nobel da Química por descobrir 2 elementos: o polónio, ou não fosse ela da Polónia, e o rádio. E é isso que é lindo, 3 mulheres a fazerem um programa de rádio para homenagear a mulher que descobriu o rádio. Ai, que lindo, que lindo. Mas até aí Marie Curie enfrentou preconceito. Quando foi nomeada para o Prémio Nobel de Química, depois do marido falecer, conta-se que um membro da Academia terá dito: Não podemos dar o prémio a uma mulher, especialmente uma que não é casada. No entanto, Curie defendeu-se e venceu o prémio sozinha, tornando-se assim a única pessoa a ganhar 2 Nobel em áreas distintas. Depois disso, a filha mais velha e o genro de Marie Curie venceram o Nobel da Química e o outro genro, o diplomata Henri Lavoisier, era o diretor-geral da Unicef, quando a instituição venceu o Nobel da Paz. Ou seja, Marie Curie fez com que a Academia Sueca passasse de... Não me apetece dar o prémio a uma mulher. Para... Desculpe, são da família da Marie Curie, então tome lá isto. Não é lindo? Que belíssima história. E cá estamos nós a fazer rádio. Que é belo, que bonito. A cientista que eu vou homenagear é Ada Lovelace. Atenção, não confundir com Linda Lovelace, cujas contribuições não foram bem na área da ciência, mas podemos dizer também que fazia algumas experiências, não é? Bom, Augusta Ada King, condessa de Lovelace, daí ser conhecida como Ada Lovelace, nasceu em 1815 em Londres e é considerada por muitos como a primeira, pasmem-se, programadora da história. É verdade, na sociedade vitoriana as mulheres raramente estudavam, não é? Mas Ada teve a sorte de ser filha do poeta Lord Byron, calha bem, uma pessoa quando é bem nascida, não é? E da sua esposa Lady Byron, e de receber uma educação privada em matemática e ciências. E ela era ambiciosa. Consta que Ada terá escrito numa carta à sua mãe: Mamã, a matemática é uma cena de homens, mas eu não vejo porque é que ser uma mulher não pode ser tipo tão fixe como ser um homem. E Lovelace trabalhou com um senhor chamado Charles Babbage na máquina analítica, um dispositivo mecânico projetado para realizar cálculos. Então, ela escreveu um algoritmo detalhadíssimo que é considerado o primeiro programa de computador. Mas Ada percebeu que a máquina analítica poderia ser usada para mais do que cálculos numéricos e numa conversa o Sr. Charles Babbage disse assim: Ada, tu és mesmo esperta, tu vês para além dos números. Pois sou, e cá para mim, a máquina pode fazer muito mais do que calcular, ela pode criar. A Ada publicava então as suas opiniões com as iniciais AAL, que era para evitar preconceitos, não fossem, achar que ela era uma menina. E bem, que ainda hoje há malta que pensa que as mulheres de informática têm todas bigode, não é? Quanto mais na altura vitoriana. Numa carta a um amigo, ela escreveu assim: Pá, tudo bem que eu seja uma mulher, mas vais ver que o meu trabalho vai ter um impacto duradouro. E a verdade é que teve. A sua contribuição foi amplamente reconhecida por Charles Babbage e outros na comunidade científica, e ainda hoje a Ada é uma inspiração para mulheres que trabalham na área da computação. Bravo! Espetacular! Bravo para a Ada! Sim, senhora, grande mulher. E eu trago-vos aqui a história de uma das cientistas mais injustiçadas de sempre, e já vão perceber porque. Rosalind Franklin nasceu em 1920 em Londres e foi crucial para o estudo da estrutura do nosso ADN. Foi ela que capturou a fotografia 51, uma das fotos mais importantes da história da ciência, que é uma espécie de imagem, não é uma espécie, é mesmo uma imagem do ADN que deu provas fundamentais para descobrirmos que ele tem aquela estrutura de dupla hélice. A Rosalind era conhecida por ser muito dedicada e muito precisa no seu trabalho. Quando lhe perguntaram sobre o seu método, ela disse: a ciência e a vida cotidiana não podem ser separadas. A ciência é a tentativa de fazer sentido no mundo ao nosso redor. Muito Portanto, bem. Não há cá agora vou fazer ali ciência e depois vou ver Netflix. Não, estava sempre tudo interligado. No fundo, como eu, quando estou a ver um podcast e a pensar que aquilo pode ir parar ao extremamente desagradável. A diferença é que a Rosalind estava dedicada à ciência para as coisas fazerem sentido e eu dedico-me a analisar pessoas que dizem coisas que não fazem muito sentido. Na prática, é a diferença entre ajudar a humanidade
e troçar da humanidade. Mas se virem bem, ambas têm lá a palavra humanidade. Sim, Bom, sim. enfim, não interessa. No fundo, eu sempre soube que era uma cientista. Continuando, a Rosalind enfrentou muito preconceito e falta de reconhecimento, o que era comum na altura com as mulheres na ciência, não é? No King's College, o colega investigador Maurice Wilkins, espertalhão, deve ter visto que ela percebia muito da ADN e terá dito. E a Rosalind, a gente precisa trabalhar juntos nisto. Ao que ela respondeu, eu faço o meu trabalho e tu podes fazer o teu. Incha. Embrulha. Só que chatear homens naquela altura não era bom. Mais tarde, em 1962, 4 anos depois de Rosalind morrer, Wilkins recebeu o Prémio Nobel com outros 2 investigadores, Watson e Crick, pelo trabalho sobre a estrutura do DNA. E a Rosalind, nada, morreu sem saber a importância do seu trabalho e sem ser reconhecida por isso. Só mais tarde, um dos vencedores do Nobel, Crick, disse: Eu estava ciente de que a Rosalind tinha feito muito do trabalho preliminar sobre o qual baseámos a nossa descoberta. Parece aqueles trabalhos de grupo da faculdade, não é? Exato. É como quem diz, pois, se não fosse a mulher, a gente não ganhava o Prémio Nobel, ganhava era o Prémio Nabo, mas enfim, eu trouxe esta Nabo. história de Rosalind Franklin, cuja contribuição permanece fundamental para a biologia moderna, para que nunca nos esqueçamos de reconhecer o quê? O trabalho das mulheres na ciência. Bravo! Às 3 da manhã.